Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Prevcast. Eu, Eduardo Hirossi. Mariana Márcia. E Arnaldo Cordeiro. Vamos responder as perguntas de hoje, Mariana. Vamos dar continuidade, né, Edu? São tantas perguntas, mas uma pergunta dá um podcast inteiro, né? Essa pergunta aqui em específico está dizendo sobre requerimentos e decisões sobre aposentadoria híbrida, que é um excelente tema também. Tá, aposentadoria híbrida. O que é a aposentadoria híbrida? Primeiro a gente tem que fazer um divisor no administrativo, né? Antes de 4 de janeiro de 2018 e posterior a 4 de janeiro de 2018. Tá. É assim, ó. Vamos entender um pouquinho da aposentadoria rural. O que é a aposentadoria rural? Tá. Então, assim, a Constituição de 88, ela equiparou o trabalhador urbano, o trabalhador rural com o urbano. Mas essa efetivação dessa equiparação, ela ocorre com a Lei 8.213, que foi publicada em 24 de julho de 91, tá? Porque o INSS não considera as contribuições dos trabalhadores rurais, que era o Fundo Rural, como carência dos benefícios urbanos. Porque o Fundo Rural, por INSS, ele não é um regime de previdência, mas sim um regime assistencial. As contribuições do Fundo Rural eram apenas do empregador. Então, por isso que o INSS considera ele como um benefício, um sistema assistencial, tá bom? Um regime assistencial. Então, assim, o que acontece? Mas só que a lei ela veio para poder corrigir essas injustiças. O que acontece? Você imagina que o segurado ele não conseguiu completar todos os requisitos para se aposentar no rural e nem no urbano. E aí, vai ficar a mazela? Não. O que o INSS entende? Que ele pode utilizar um benefício que ele não cumpriu, porque o benefício por aposentadoria por idade, o rural, ele tem idade reduzida. Homem 60 anos e mulher 55 anos. Mas se ele não cumpriu todos os requisitos para se aposentar como rural, ele pode habilitar um benefício de aposentadoria por idade. 65 anos homem e mulher, depois emenda constitucional, progressiva. Aquela idade lá, aumentando 6 meses a cada ano, até o limite de 62 anos, tá? Só que antigamente, antes dessa data que eu falei para vocês, até 3 de janeiro de 2018, o INSS entendia que esse era um benefício rural. Ele não era um benefício rural, aposentadoria híbrida, né? Daí o que o INSS fazia? Para você ter direito a habilitar as contribuições urbanas junto com as rurais, você tem que ter qualidade de segurar trabalhador rural na DER, tá? Daí veio uma publicação, uma portaria do INSS, uma circular, que fala, não sei, acho que é um circular, que falava que não, que o segurado ele tem que estar filiado ao INSS. O que isso quer dizer? Vamos supor que um homem completou 65 anos hoje, ele tem 10 anos de tempo de contribuição rural, e só que os últimos 5 anos dele é urbano. Então ele vai... E ele, inclusive, ainda ele tem essas contribuições rurais antes de novembro de 91. Tá? Então ele vai ser utilizado no benefício urbano como carência. E vai entrar no PVC, né? As contribuições, né? Então entra carência, então? Esse período rural antes de 91 vai contar como carência. Só que eles têm que estar filiado ao INSS. O que é estar filiado? Ele tem que estar contribuindo de qualquer categoria. Nem que for como facultativo. Uhum. Tá? É isso que mudou. Então é interessante trabalhar com a aposentadoria híbrida, é saber o melhor momento. E a pessoa fala, mas a híbrida vai receber salário mínimo? Não. Por quê? Vai habilitar o PBC, o princípio básico de cálculo, vai entrar todas as contribuições de 94 para frente. Então essa é a grande sacada. Eu falo assim, o direito, né, ele é muito bonito, né? Porque houve um erro, uma questão de interpretação possibilitou agora aumentar essa expansão desse benefício de aposentadoria híbrida. Então, só lembrando, ele é um benefício urbano, ele é um benefício com os requisitos da aposentadoria urbana, por idade urbana, porém, ele pode habilitar todas essas contribuições de rural no benefício. Legal. Interessante, né? Claro, soma o tempo rural, tempo urbano, tem as contribuições pós-94, muito interessante. E eu sempre falo assim, as pessoas perguntam para mim, professor, como que uma lei que começa a operar a partir de 25 de julho de 91, né? Por INSS, como carência, o currículo começa a contar como carência a partir de novembro de 91. É porque, quando foi feita a lei, existem duas leis, a Lei 8.212 e a Lei 8.213, de custeio e de benefícios. Então, assim, em relação ao custeio, tem um princípio, que é o princípio da 90ª, noventena. O INSS, para poder essa lei ter eficiência, ter vigor, ela precisa esperar 90 dias. Então, por isso, ela foi publicada em junho, daí você conta, agosto, setembro, outubro, começa a ter validade em novembro. Então, as contribuições a partir de novembro, independentemente de ser rural ou urbana, serão encontradas qualquer benefício como carência.
Então, Edu, e tem uma outra pergunta aqui sobre um outro assunto, mas é importante a gente falar também, aproveitar. Quanto tempo demora o recurso? E se existe algo para acelerar o recurso? É o que todo previdenciarista quer saber. Né? É assim, ó, é engraçado isso. Depois que você protocolou um recurso, o INSS ele tem 30 dias para analisar e subir esse processo para a junta de recursos. E deixar bem claro que quem analisa os recursos não é funcionário do INSS, correto? A primeira... São funcionários, vamos falar assim, órgãos distintos, né? Sim. Como que funciona? Assim, é vinculado ao INSS, mas eles não são funcionários, eles são escolhidos, né? Como que funciona o recurso? A primeira análise do recurso, ela é administrativa. Então, um servidor da INSS vai pegar e vai analisar se realmente tem fundamento aquilo que o outro servidor fez. Se ele achar que aquilo que o servidor fez está dentro da normativa, está dentro com todas as portarias, circulares que o INSS emite, que é baseado nos seus atos administrativos, ele fala assim, não, ele fez certinho. Daí ele vai despachar e fala assim, mantenha a decisão do INSS e encaminha para o recurso. Porém, se ele está analisando um período lá e fala, não, o servidor errou, o que ele faz? Ele reanalisa o processo perde objeto, ele concede o processo e nem manda para a junta de recurso, acabou, perdeu o objeto. E se a decisão for parcial, ele pode falar assim, não, ele pediu vários pedidos de especiais, ele vai falar, não, isso aqui eu enquadro como categoria, mas esse aqui é um período que compete ao médico. Ele pode analisar esse período, ele pode até conceder o benefício com esse período, mas subir aquele outro período para a junta de recurso. Tá. Depois que chega na junta de recurso, se você olhar lá o regimento interno, não tem prazo para a junta de recurso analisar o processo, tá? Como que a gente faz para isso? Geralmente, que a gente precisa que esse processo chegue na junta de recurso. Tem lá não sei se vocês têm lá, se você entrar no site do Gov, Mariana, Arnaldo, tem lá todos os e-mails da junta de recurso. Sim. Geralmente eu mando mandar e-mail para onde está lá. Se for distribuído, já manda e-mail. E se não for distribuído para a junta de recurso, o que você faz? Faz uma reclamação na ouvidoria contra o INSS. Eu já mandei o e-mail, foram bem solícitos, me responderam no dia seguinte o e-mail, explicaram que o volume de serviço, mas deram uma diretriz já do recurso. Foi bem legal. Infelizmente é demorado mesmo, sim, né? E diante de toda essa situação aí de precariedade de funcionários e tudo muito mais. Análise assim muito ruim. Eu estou falando para vocês, eu não gosto nem de falar isso. Vocês sabem que eu não gosto de falar de servidor do INSS. Mas eu peguei umas últimas análises nos processos sem despacho, aquilo nós já falamos. Aquele despachinho, servidor, que alguém está ouvindo que é servidor, aquele despachinho que o robô faz automático, lá não é despacho. A normativa fala, você tem que fazer o despacho na mão. Tá? Entra lá no PDE e faz o despacho, fundamenta certinho. Precisa da fundamentação. Nós estamos com um processo aqui no escritório, só para vocês terem uma ideia, eu não estava conseguindo fazer o recurso. Não sabia nem o que rebater da fundamentação. Eu pedi para reanalisar, falou, não foi analisado, eu quero que vocês me dão. Porque eu preciso, mas eu preciso que eles me falam porque foi negado para mim entrar até com o judicial, possível judicial, eu não consigo nem... E cada vez mais precisa estar fundamentado, sim, né? Para a gente poder ter... o êxito, né? Não, para você ter uma ideia, a gente começou com um assunto da aposentadoria híbrida, daqui a pouco nós está falando até de salário maternidade, tanto que previdência... Mas eu acho que a gente pode, então, deixar para o próximo podcast outras perguntas aqui. Então, fiquem ligados que em breve a gente volta com mais questões previdenciaristas. Muito obrigado, gente. Obrigada, até mais.